Um crescimento com muita consistência e as ações parecem estar baratas. Esse é o caso da Klabin. Será que vale a pena a gente comprar Klabin agora? Será que as ações da Klabin estão baratas? Será que estão caras? Será que vale a pena? Será que não vale? É isso que você vai ver nesse vídeo aqui agora. Então preste atenção no vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima, sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar e também sou dentista e investidor há alguns anos. Antes de começar a falar sobre a Klabin, eu queria te pedir um grande favor aqui, porque isso vai me ajudar demais. Eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal e você dar um joinha também. Então, aperte no botãozinho inscreva-se e dá um joinha no meu vídeo, porque isso me ajuda demais. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, que traz informações importantes e ele acaba distribuindo para outras pessoas. E eu queria te pedir também para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para fazer com que meu canal cresça, para me ajudar aqui no crescimento do meu canal. Isso vai impulsionar o meu vídeo aqui para outras pessoas e vai me ajudar muito. Então, se eu te ajudo de alguma forma aqui com o vídeo, você vai me ajudar só fazendo isso. Se inscrevendo, dando um like e compartilhando com outras pessoas, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo aqui agora sobre a Klabin. Basicamente, agora a gente vai começar a entender o que a Klabin faz, né? O que é a Klabin, o que ela faz. A Klabin ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país. E acreditem ou não, a Klabin ela tem mais de 123 anos de história. É uma das empresas mais antigas aí do Brasil, com toda certeza. Ela também é líder na produção de embalagem de papel, é a única companhia do mercado a oferecer soluções em celulose de fibra curta, fibra longa e celulose fluff. Eu vou explicar para você exatamente o que é cada uma dessas aqui. Veja essa imagem aqui. A celulose de fibra curta que a Klabin produz, ela é usada para a produção de papel de imprimir e escrever e papéis de fins sanitários também, papel higiênico, guardanapo, toalha de papel, etc. A outra celulose que a Klabin produz é a celulose de fibra longa e ela é usada para a produção basicamente de filtros de café, usados em carro. Por quê? Porque essa celulose de fibra longa ela é mais resistente, então é usada na produção de papéis que demandam mais resistência. Então esses são alguns exemplos aí da celulose de fibra longa. E também ela faz a celulose fluff, que é utilizada basicamente ali por conta da sua alta capacidade de absorção e fluidez. Ela é usada para a produção de fralda geriátrica e fralda infantil, usada também para tapetes higiênicos no mercado PET. Inclusive, esse segmento vem crescendo bastante. Absorventes higiênicos femininos e protetores diários e lenços umedecidos. Então, basicamente, ela produz esses três tipos de celulose aí. E você viu a usabilidade para esse tipo de celulose que ela produz. Além de tudo isso, também a Klabin ela é líder no mercado de embalagem de papelão ondulado e sacos industriais. Ela tem hoje 22 fábricas no Brasil e uma fábrica na Argentina e é a maior recicladora de papéis do Brasil. Então você viu aí que ela é uma gigante aqui no Brasil. Segmento de papel e celulose, a Klabin comanda. E vamos ver então como é que faz para ela ganhar dinheiro, né? Como é o modelo de negócio dela, como é que ela faz. Basicamente hoje a Klabin ela tem sua unidade florestal. Então a Klabin ela planta e colhe a própria matéria-prima que ela vai usar para produzir a celulose lá na frente. Então eles têm uma base florestal e 100% da madeira utilizada para essa produção de celulose, 100% vem de floresta própria da Klabin. E ela também vende essas toras de madeira que ela produz, vende para a indústria de móveis, construção civil e serrarias também. Então, além da celulose que ela fabrica, ela também vende para outros segmentos. Então, depois disso, que ela removeu essa madeira, ela parte para a produção da celulose. E a celulose são aqueles três tipos que eu te falei, fibra curta, fibra longa e a celulose fluff. Depois da produção da celulose, ela parte para a produção de papel, todos os tipos de papel que eu já citei, e depois da produção de papel, ela também faz a parte de embalagens. Feito isso, saiu da floresta, produziu celulose, papel, embalagem e ela vende para o mercado nacional e para o mercado internacional. Já já vou falar um pouco sobre isso também, sobre o mercado da Klabin e como ela está crescendo aí nos últimos anos.
E com isso, de base de todas essas informações, você já entende o que que a Klabin faz. Você sabe que ela é uma das maiores do Brasil, uma das empresas mais antigas do Brasil, faz celulose a partir de uma base florestal própria, ela tem suas próprias florestas, faz sua celulose, produz o papel, embalagem e vende mercado nacional e mercado internacional. Você fala assim, Guilherme, já estou entendendo. Agora, eu percebi que a Klabin ela tem vários tipos, várias classes de ações. Tem ordinária, tem preferencial e tem unit. Qual dessas eu vou escolher? E eu fiz essa avaliação aqui para você, exatamente para te ajudar na hora de tomar a sua decisão, na hora de investimento. E aí a gente vai avaliar todas as classes de ações da Klabin. E para isso, eu fiz alguns prints aqui. As ações ordinárias, a Klabin 3, KLBN3, ela tem 100% de tag along e tem uma liquidez diária média de pouco mais de R$ 2.800.000 por dia. As ações preferenciais, KLBN4, tem 100% de tag along e uma liquidez média diária de R$ 11 milhões. E a KLBN11, que é a Unity, ela tem 100% de tag along e tem a maior liquidez das três. Lembrando que a Unity da Klabin ela é composta por uma ação ordinária e 4 preferenciais. E aí você já viu o seguinte, todas elas têm 100% de tag along e todas elas têm uma liquidez que dá para o pequeno investidor investir. E aí eu fui procurar o terceiro parâmetro que eu gosto de olhar, que é o dividendo. E não achei, fui no formulário de referência, fui no Estatuto Social e não achei nenhuma diferença que mostra que uma paga mais dividendo do que a outra. No passado eu percebi que a Klabin preferencial, as ações preferenciais até pagavam às vezes um pouco mais do que as ordinárias. Mas num passado recente agora, eu não vi nenhuma diferença e no estatuto também não diz, e no formulário também não diz, então é provável que eles tenham feito alguma alteração e tenham deixado todas as ações receberem a mesma quantidade de dividendos. Por isso, na avaliação que eu fiz, todas recebem a mesma quantidade de dividendos. Visto isso, como que eu vou decidir a ação que eu vou investir? Olhando por esse parâmetro, todas têm o mesmo tag along, a liquidez de todas também dá para o pequeno investidor investir, e o dividendo é o mesmo. Então, eu escolheria aquela que está mais barata. Então, se a ON está mais barata que a PN, você vai de ON. Se a PN está mais barata, você vai de PN. E você faz também a soma ali da Unity, você pega o valor de um ON de 4 PN, soma todas. Se esse valor somado é maior do que a KLBN11, significa que a KLBN11 está mais barata. E aí você vai na KLBN11. Então você vai escolher aquela ação que está mais barata. Dito isso, eu peguei aqui para a gente fazer a avaliação daquela que tem a maior liquidez, a KLBN11. Então quando você for escolher, você olha aquela que está mais barata e investe. Feito isso, eu fui olhar os dividendos, né, para ver quanto que ela paga de dividendo. E achei essa informação aqui. Com relação à periodicidade da distribuição de dividendo, ela fala que a periodicidade de distribuição de dividendo é anual, mas pode ser que ela distribua também em períodos menores. Então você tem que esperar ali uma vez no ano, mas sabendo que ela também pode distribuir outras vezes ali durante o ano também. E em relação à quantidade mínima, o mínimo que ela fala que vai distribuir dividendo é 25% do seu lucro líquido. Mas ela também dá um outro alvo ali para o investidor se basear na hora do dividendo. Ela fala que a meta fica entre 15% e 25% do seu EBITDA ajustado. Então, entre 15% e 25% do EBITDA ajustado é o parâmetro que ela usa ali para distribuir seus dividendos. Então, é isso que o investidor tem que olhar ali na hora dos dividendos. Mínimo de 25% do lucro líquido e a meta da empresa entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Entendida essa questão do dividendo, a gente vai passar ali para avaliação de alguns indicadores da empresa. O primeiro indicador que a gente olha aí é o dividend yield. Se você olhar, o dividend yield atual está acima da média. O dividend yield médio é de 3,62% e o atual está de 7,68%. O próximo indicador que a gente vai avaliar é o PL. Você vê que o PL médio dela é 21,83 e o atual está em 5,14, está bem abaixo da média. Outro indicador que a gente vai olhar é o preço sobre valor patrimonial. Historicamente, a Klabin negocia com 3,57 seu preço-valor patrimonial e o atual dela é 2,54. Aí já acende um alerta para a gente aí. Talvez ela esteja negociando com bom desconto aí frente ao seu
preço sobre valor patrimonial histórico. E a gente vai ver o ROI também, né? Vamos ver se o ROI dela tá interessante ou não. Quando a gente olha o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, a gente vê que a média dela é de 8,34% e o atual está em 49,48%. Ela teve um crescimento bem grande aí do ROI no último período. E aí tem outra avaliação interessante que ela mostrou no seu resultado, que é o retorno sobre o seu capital investido. Se você olhar, ela consegue gerar um bom retorno sobre o capital investido, inclusive ela teve o maior retorno nos últimos anos. De 2016 a 2021, o ROIC médio, retorno sobre o capital investido, é de 14%. Significa que a empresa ela consegue gerar valor ao acionista. Perceba, inclusive, que quando a taxa de juros estava mais baixa, ela gerava um retorno acima da taxa de juros. E agora, mesmo agora, quando a taxa de juros está mais elevada, ali em 2021 e 2022, ela consegue gerar um retorno também acima da taxa de juros. Então é um ROIC bem interessante aí. E tem outro ponto interessante relacionado ao novo projeto que ela está fazendo, o projeto Puma 2, que ela está gastando o seu caixa na expectativa de melhores resultados futuros também. Então ela está investindo bastante agora, para depois, quando ela começar a gerar o resultado desse Puma 2, ela conseguir gerar ainda mais caixa, distribuir ainda mais dividendo para os seus acionistas. A Klabin ela tem essa característica de crescimento orgânico muito forte. Ela constrói seus próprios projetos e consegue crescer de forma orgânica ao invés de crescer com aquisições. E, como você está vendo aí, ela consegue fazer um bom investimento gerando um bom retorno sobre esse capital que ela investe. E com isso ela consegue também gerar valor ao acionista. Então, ponto muito positivo, bastante interessante aí em relação a essa empresa. E com relação aos resultados, né? Vamos ver se os últimos resultados ali estão sendo interessantes para a empresa também. Primeira coisa que a gente olha é o volume de vendas, né? Será que ela está vendendo mais? Será que ela está vendendo menos? E aí a gente vê que ela teve um crescimento geral aí do segundo trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2022 de 7%. Então, teve um crescimento no volume de venda, ela vendeu mais. E aí você vê que o mercado interno, ele teve uma pequena queda, enquanto que no mercado externo ela teve um pequeno aumento. Se você olhar no segundo trimestre de 2022, quase que meio a meio aí do volume de vendas é metade no mercado interno, metade no mercado externo. Então a Klabin ela está ali em um bom equilíbrio entre mercado interno e externo. E com relação à receita também, né? A gente vai ver aqui a receita do segundo trimestre de 2022 em relação ao segundo trimestre de 2021 teve um aumento de 24%. Então, além dela vender mais, o volume de venda ser maior, ela também teve uma maior receita. E essa receita cresceu muito mais do que o volume de vendas por conta também da variação do câmbio e também por conta da variação no preço da celulose, do preço das commodities. E eu vou te mostrar também já já essa variação. Se ela vende mais e vende mais caro, a receita aumenta muito mais. Então veja aí também, ela tem um equilíbrio ali entre mercado externo e mercado interno. E aqui você vai ver também a evolução de receita ano após ano. Você vê que ela tem uma excelente consistência aí no crescimento de receita. Ela cresce ano após ano a sua receita, mesmo com essas oscilações que eu falei, mesmo com a oscilação da celulose, mesmo com a oscilação do câmbio. E outro ponto importante desse resultado é esse daqui, o crescimento do seu EBITDA e do seu volume de vendas. Veja que ela cresce também de forma muito consistente. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Se você prestar atenção, eu não coloquei o lucro líquido da Klabin aqui. Por quê? Porque o lucro líquido ele é muito impactado pela variação cambial. Então não é o ideal a gente olhar para uma empresa que exporta muito, como a Klabin, não é o ideal a gente ficar olhando para o lucro líquido. É ideal a gente olhar para a geração de caixa, para o EBITDA, para a receita e principalmente para o volume de vendas. E isso mostra, esses resultados mostram que ela vem crescendo de forma bastante consistente. E aí você me pergunta assim, Guilherme, já entendi aí, vi que os resultados estão bem interessantes, que a empresa consegue crescer, qual a sua opinião? Klabin tá barata, Klabin tá cara, como é que tá aí? E olha só, minha opinião é o seguinte, todos os indicadores que a gente avaliou aqui indicam, como o próprio nome diz, são indicadores, eles indicam que as ações da Klabin, elas realmente estão mais baratas do que a média histórica. E aí quando você olha o indicador, você fala, poxa,
O indicador pode estar mostrando que ela está mais barata que a média histórica. Mas esse indicador pode estar mostrando isso porque o resultado da empresa está caindo. E quando a gente olha o resultado da empresa, está crescendo. A empresa está crescendo, está com um novo projeto em andamento, o projeto Puma 2, que tende a gerar um ótimo resultado lá na frente. Então, os indicadores mostram que ela está mais barata que a média e o resultado mostra que ela está conseguindo crescer receita, conseguindo crescer EBITDA, conseguindo crescer volume de vendas, inclusive. Então, com base nisso, a gente pode pensar que realmente a empresa está mais barata, sim. E aí eu vou mostrar outra coisa para você, que eu falei aqui com relação ao preço da celulose. A Klabin, pelo fato dela ser uma vendedora de commodity também, né, que é a celulose, ela tende a ser uma empresa um pouco mais cíclica. E se você olhar aí, a celulose, ela teve um grande aumento aí de 2021 para 2022, um aumento bem expressivo. Por isso também que você viu que a receita dela teve um grande aumento quando a gente compara com o volume de vendas, porque ela vendeu mais e vendeu mais caro. E o outro ponto também que eu gostaria de mostrar é o ponto que a própria Klabin, ela fez aí o aumento, o crescimento de venda de fralda para adulto e de fralda infantil. Então, um crescimento bem interessante aí, que é um dos produtos que pode se fazer com a celulose fluff, que é aquela que tem alto potencial de absorção e de fluidez, que é produzida pela Klabin, essa celulose fluff. Então, você vê aí que teve um crescimento bem interessante aí da venda de fraldas para adultos e infantis. Então, são dois pontos bem interessantes que também mostram a perspectiva que a empresa tem de continuar gerando bons resultados aí ao longo dos anos. Então, eu acho, a minha opinião aqui, que é uma empresa interessante para quem gosta de renda, né, com o pagamento de dividendos que ela faz, uma empresa relativamente com baixo risco, uma empresa centenária aí, já tem mais de 120 anos no mercado, então tem um risco baixo, já é consolidada no mercado, tem uma boa previsibilidade, apesar dessa variação nos ciclos que ela possui, porém, na minha opinião, ela tem um crescimento, sim, ano após ano, mas não é um crescimento tão acelerado assim, visto que já é uma empresa bastante consolidada e a maior do país. Então essa é a minha opinião, inclusive não é nenhuma recomendação para você. A minha recomendação eu dou para os nossos clientes da nossa mentoria. Inclusive, fica o convite para você aqui, caso você queira um planejamento completo da sua carteira, montar sua carteira com os ativos recomendados, as ações recomendadas, os fundos imobiliários recomendados, renda fixa e uma carteira personalizada para você, fica o meu convite aqui para você fazer parte da nossa mentoria e ser atendido diretamente por mim. Então o link da mentoria está na descrição aqui, é só você ir lá, você pode tirar todas as suas dúvidas e se juntar a gente aí na nossa mentoria, tá bom? E eu queria te pedir aqui para você botar nos comentários aqui abaixo qual ativo você quer que eu avalie, e aí eu faço um vídeo especial para você com o ativo que você me pediu. Só colocar nos comentários aqui que eu faço esse vídeo para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.